Filhos queridos, o Senhor está para chegar, poucos dias, já se cumpre a profecia, o seu reino então será liberdade e alegria. Do que estamos falando? Do que estamos falando? Que profecia? Primeiro, sim, a quarta vela foi acesa, se fechou a guirlanda, a coroa do advento, 4 semanas preparando-se para o Natal, 4 semanas, uma dizendo vigiai, a outra convertei-vos, a terceira alegrai-vos, e agora o Senhor está próximo. Se renda aos desígnios de Deus, repito, se renda aos desígnios de Deus, como fez Maria, tal qual fez José. Compreendeu o raciocínio? Sim. É a chave. Renda-se aos desígnios de Deus, tal qual Maria, tal qual José. Por quê? Porque é isso que diz a liturgia de hoje. Até quem escuta desapercebido, liga a televisão fora de hora e pega o evangelho e fala: ué, é Natal? Não, mas é como se fosse. Porque hoje nós temos a narração dos fatos segundo o evangelista Mateus. Mas para bem compreendermos, eu preciso da primeira leitura. A primeira leitura, sempre importante, gente, é do profeta Isaías. E ele fala de um rei chamado Acás. Entendamos. Acás, a primeira leitura, o contexto é que o povo de Israel estava numa situação difícil. Explico como. Isaías estava em Jerusalém, mas ele é natural das tribos de Judá. A tribo de Judá está muito próxima de ser dominada, invadida. Quem era o rei? Acás. O que Acás faz? Ele está num dilema. Acredita na mão de Deus que o sustentará como rei, acredita na promessa de Deus que o rei, o trono de Davi não passará para outro, ou ele se une a uma grande potência para defender. Acás titubeou na fé, não acreditou e fez o quê? Chamou os assírios. Ei, vocês, venham me defender. Quando Isaías soube disso, teve 2 encontros com Acás. O primeiro na fonte, o segundo no templo, no palácio. E diz assim: Acás, você está desacreditado de Deus? Acás diz: como que eu vou confiar? Eu prefiro fazer uma aliança com os assírios. Isaías diz: pede um sinal para Deus, eu não vou incomodar Deus. Acás diz, Isaías diz: eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho. O texto está falando sim que Acás tinha uma mulher que não tinha filhos, não tinha descendentes, e de fato disse: a tua mulher dará um filho, e este filho será rei. Mas Acás não escutou o profeta, se aliou aos assírios. Eles vieram, defenderam, mas depois usurparam o reino. Assim, quando Mateus
escreve o texto, ele lembra desta promessa: uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Opa! Então essa profecia não se realizou com Acás, vai se realizar plenamente em Jesus. Por isso, para entender e fazendo um paralelo, Evangelho e primeira leitura, o Evangelho é a realização de uma promessa, o próprio Evangelho diz isso. Então veja, há uma promessa: uma virgem dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Acás confiou na promessa, sim ou não? Não. A pergunta é: nós acreditamos na promessa de Deus? Você vai falar: sim, tenho dúvidas. A gente acredita quando convém. Eu vejo as pessoas, nós temos várias promessas de Deus: eu não lhes deixarei só, eu estarei convosco, eu vos alimentarei com meu sangue, com meu corpo, não tenhais medo, no mundo recebereis grandes provações, mas coragem, eu venci o mundo. Promessas. Eu vos mandarei o Espírito Santo. Então, meus irmãos, não critiquemos tanto Acás. Nós também, muitas e muitas vezes, preferimos alianças humanas do que confiar no Senhor. Principalmente quando esse confiar no Senhor significa se agarrar única e exclusivamente na fé e na esperança. Não é por acaso que a esperança é vista como uma âncora, porque não é fácil no meio de um mar bravio ficar sem naufragar. Então o primeiro questionamento é esse: confiamos nas promessas do Senhor? Somos fiéis ao Senhor? Naquela, por exemplo, do Salmo: cairão 1000 à direita, 10.000 à esquerda, tu não serás atingido. Meu Deus, quando vem alguma coisa na vida, a gente corre para tudo que é lugar, se revolta contra Deus, abandona a igreja, muda de religião. Acás fez isso. Mas como agiu Maria e José? Diante da promessa: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Neste quarto domingo, nós somos chamados sim a olhar para o presépio, que eu tenho insistido, e eu sei que às vezes eu fico repetitivo em certas coisas. Por exemplo, se na tua casa você pôs presépio, você pôs árvore, tá bom. Colocou pisca-pisca, que bom, vai queimar e vai comprar outro. Mas colocou presépio, aí já vão dizer assim: é porque o padre quer vender na lojinha. Vai catar coquinho. Eu não estou falando por mim não, meu filho, estou falando por você. Um presépio em casa, porque nós somos chamados não hoje a olhar para a manjedoura central. Isso faremos no dia 25. Hoje, claro, essa manjedoura aqui, eu insisto, e quem passar pelo santuário não esqueça de colocar: qual o presente que eu peço para o menino Jesus? O meu está ali. E eu fui guloso, pedi 2. Aí achei que eu precisava de mais um, coloquei 3. Gosto de pedir para Jesus. Mas hoje nós somos chamados. Acás não confiou na promessa, mas como agiu José e Maria? Você poderia dizer: ah, padre, dá licença,
Para José e Maria foi fácil, fácil. Se casava mulher entre 12 e 13 anos, homem 14 e 15. Era novo. Como que funcionava? Quando marido e mulher, ou melhor, moça e rapaz, decidiam que iam se casar, tinham dois ritos. O primeiro era assim: chamava-se o homem, chamava-se a mulher, chamava-se os pais do noivo, a mãe, os pais da noiva, e duas testemunhas assinavam um documento: temos interesse de casamento. Tudo bem, não tinha nada de dormir junto não, minha filha. Cada um voltava para a casa do seu pai e tinha 1 ano de discernimento, de maturidade, de compromisso. Se isso acontecesse hoje, deveria. Tanto casamento infeliz, né? Que primeiro vai morar junto, vai fazer test drive, bota filho no mundo e depois não dá certo. Bom, vamos voltar, já soltei a acidez. José e Maria, então eles fizeram um compromisso, e neste ano de compromisso teve um fato muito estranho. Havia uma promessa, Acaz não aceitou, se debandou. Maria foi visitada pelo anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você, Maria, Miriam, seu nome de batismo, será a mãe do Salvador. Eu, 13 anos, 14 anos, a mãe de Deus? Mas como? Se eu não conheço homem algum, eu estou prometido em casamento, mas eu nunca estive com ninguém. Como? Não, Maria, você foi escolhida. A criança que vai nascer não é obra humana, é ação do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse no lugar dela, 1 minuto. No mínimo, se você contasse para alguém, eles iam te colocar numa camisa de força e botar no hospício, ou iam carcar Rivotril. Tá louca? Maria aceitou. Gente, o quarto domingo, ele é dramático, porque nós olhamos para o presépio, que lindo, maravilhoso, lindo, me perdoe Jesus, com titica de animal, lindo, maravilhoso, o cheiro não era nada agradável. Uma menina prometida em casamento, mas ela acreditou na profecia. Ela foi além de todo e qualquer parâmetro, ela foi pela fé. Eis aqui a serva do Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante. Existe um texto, me permite, 1 Coríntios, não, é um texto do Evangelho, que diz assim, quando Jesus está falando de João Batista, ele disse: João foi no deserto, pregou o batismo de conversão, muitos foram e se converteram, outros foram e não se converteram, e desperdiçaram o projeto de Deus para eles. Vou repetir, tento explicar melhor. Todos nós, Deus tem um projeto. Está escutando, meu filho? Deus tem um projeto para você, para mim. Deus tem um projeto, e o projeto de Deus não é ruim.
maravilhoso. O projeto de Deus na nossa vida, gente, é algo impressionante. Mas diz o próprio Jesus, eles desperdiçaram, tornaram inútil, para ser textual, o projeto de Deus na vida deles. Eu te pergunto hoje, será que eu e você não estamos tornando inútil o projeto de Deus em nós? Mas padre, meu casamento está ruim, minha vida está ruim. Não é projeto de Deus? Mas eu estou triste, eu estou deprimido, eu quero me matar, eu quero desistir. Esse não é o projeto de Deus para você. Você está fazendo com que se torne inútil o projeto que Deus sonhou para você. Caramba, isso muda tudo. Acas desperdiçou. Maria tinha 1000 razões para dizer não. O que iam dizer dela? O que ia José pensar dela? Mas ela disse: eis aqui a escrava. Vamos a José, que o tempo não permite. Outro problema, ele sabia dessa promessa. Sim, uma virgem conceberá. Tudo bem, Deus, mas bem a minha Maria, mas bem comigo, Jesus. Oh Deus, podia ser outro, não podia ser o Joaquim, não podia ser o Manuel, mas bem comigo. Tanto que Mateus diz que ele teve dúvidas e pensou em deixar Maria em segredo, mas rezou. E daí que vem São José dormindo. Por isso que eu tenho tanta devoção. Dormindo sim, dorminhoco não. Que São José, de novo, eu volto ao texto do Evangelho, tornar inútil o projeto de Deus em você. Já falei de Maria, mas e São José? No primeiro momento, bom, eu gosto muito de Maria, eu não vou dispensá-la, não vou estragar a vida dela. O que eu vou fazer? Nesse ano, ele podia, eu vou dizer, não tenho mais interesse. Nesse ano que nós estamos nos conhecendo, eu vou dizer, já não quero mais, ela que fique com a família. Mas ele rezou, dormiu em Deus, sonhou em Deus, e Deus disse 3 coisas para José, é que a gente não se dá conta. O que? Primeiro, você vai aceitar que a profecia se cumpriu. O primeiro era fazer José voltar a crer, uma virgem conceberá. Segundo, gente, isso é bonito demais, você não vai abandonar Maria, você vai tomá-la por esposa. E terceiro, você vai dar o seu nome ao Filho de Deus, que para mim era uma outra dúvida de José. Como que eu vou agir? É filho de Deus, sou pai, não sou pai? Vou dar meu nome ou vou colocar para ele Javé, Jeová, El Shaddai? O anjo pede bastante em sonho. Primeiro, creia na promessa, na profecia. Segundo, aceite Maria. E terceiro, é você, José, que vai dar o nome à criança, Jesus. Por quê? Porque sendo José que dá o nome ao menino, é da sua descendência, da linhagem de Davi, e se cumpre a profecia. E José acordou
e fez o que o anjo lhe disse. Então, a cena está armada. O quarto domingo, ele não é o final do filme, me perdoe usar esse termo. Agora todo mundo assiste série, e assiste episódio, e assiste filme de 3, 5 horas. Deus o livre, nossa, não tem paciência para isso não. Mas o quarto domingo é esparramar a cena e dizer: quem vai acreditar ou não? Acas não acreditou. Maria teve seus problemas, mas disse: estou aqui. José, que dificuldade, chegou a sonhar, mas também fez o que o Senhor mandou. A pergunta volta para mim e para você: e agora? Creio ou não creio? Vou desperdiçar o plano de Deus em minha vida ou não? O projeto de Deus na minha vida, eu estou aceitando ou estou tornando-o inútil? Porque acredite, uma vida de pecado não é projeto de Deus. Uma vida de infelicidade não é projeto de Deus. Uma vida nas trevas não é projeto de Deus. Uma vida desregrada não é projeto de Deus. Cada um tome a sua decisão. Amém.